Você possui aplicações na nuvem AWS? Como você trata a segurança das suas aplicações na nuvem? Quer saber como se proteger melhor na nuvem? Esse vídeo é para você. Eu vou falar um pouco sobre as estratégias e princípios que a AWS recomenda implantar para melhorar a segurança na nuvem. Meu nome é Gil César, eu sou formado em Ciência da Computação e trabalho na área de TI desde 1991. Já vivenciei todas as principais transições nessa área desde então, como empregado, como consultor, como empreendedor e empresário, tanto no Brasil quanto no Chile. Eu estou criando esse canal para ajudar outras pessoas a extrair o melhor da tecnologia da informação para os seus negócios. Quando falamos de segurança na nuvem, existem muitos mitos, conceitos mal compreendidos e medos infundados em muitas pessoas. Por exemplo, ao levar minhas aplicações para a nuvem, não tenho mais o controle de segurança. A nuvem não é tão segura quanto o data center que eu utilizo hoje. É mais fácil invadir as aplicações na nuvem que as aplicações locais. Esses são apenas alguns exemplos. E você, o que você pensa sobre segurança na nuvem? O que você sabe sobre a segurança na nuvem? Deixe seus comentários a respeito, eu quero ouvir o que vocês têm a dizer. Hoje, eu quero ajudar a eliminar alguns desses mitos de segurança e deixar algumas dicas importantes que podem melhorar a segurança de seus aplicativos na nuvem. Para a gente falar sobre segurança na nuvem, a primeira coisa que eu preciso comentar para vocês é sobre o modelo de responsabilidade compartilhada. Nesse modelo, a Amazon propõe que a segurança na nuvem ela é compartilhada entre a Amazon e o seu cliente. Então, esse modelo propõe que parte da responsabilidade a Amazon vai cumprir e outra parte é você como cliente da Amazon que tem que cumprir. De forma simplificada, a AWS cuida da segurança da nuvem, ou seja, ela cuida de todos aqueles elementos de software, a computação, o armazenamento, os bancos de dados, as redes, toda a parte de hardware, a infraestrutura global AWS, tudo isso é responsabilidade da própria AWS. Já o cliente é responsável pela segurança na nuvem, ou seja, o cliente é responsável por cuidar da segurança de tudo que ele coloca na nuvem, por exemplo, os dados dos seus clientes, a parte de plataforma, de aplicações, de gerenciamento de acesso e identidades, os sistemas operacionais, as redes, configurações de firewall, encriptação de dados, seja no cliente, seja no servidor, proteção de tráfego de rede e coisas desse tipo. Eventualmente, de acordo com o tipo de serviço que você está utilizando na Amazon, essa linha de divisão de responsabilidades, ela pode ser um pouco mais alta ou um pouco mais baixa, de acordo com o tipo de serviço. Por exemplo, quando você utiliza software como serviço ou uma aplicação como serviço, a Amazon vai se encarregar de certos aspectos dessa própria aplicação ou desse próprio serviço, liberando você para se concentrar em outros aspectos do teu negócio. Quando a gente fala de segurança na nuvem, aqui vale a pena a gente falar sobre alguns princípios de desenho que atendem à questão de segurança na nuvem. Por exemplo, implantar uma base de identidade sólida, implantar rastreabilidade, aplicar segurança em todas as camadas, automatizar as práticas recomendadas de segurança, proteger dados em trânsito e em repouso, manter as pessoas longe dos dados e preparar-se para eventos de segurança. São 7 princípios básicos que a Amazon recomenda que os clientes sigam na hora de implementar a segurança nas suas aplicações. Quando a gente fala de implementar uma base de identidade sólida, a primeira coisa que a gente tem que falar é do princípio do privilégio mínimo. O que significa isso? Significa que você só vai dar privilégio para fazer exatamente aquilo que se espera que a função realize, e nada mais além disso. É um princípio que parte do pressuposto de segurança zero, ou seja, você assume que tudo dentro da tua rede, tudo dentro da tua conta pode sofrer algum tipo de invasão. Isso vai fazer com que o nível de permissão que você vai atribuir para uma função seja apenas o estritamente necessário para que aquela função consiga cumprir o seu papel. Dessa forma, você consegue minimizar o impacto no caso de um problema de segurança. Esse princípio ele vai ser aplicado em vários elementos da tua aplicação, da tua infraestrutura. Com ele você consegue minimizar o risco de segurança na nuvem. A ideia aqui é separar as tarefas com autorização apropriada para cada interação. Outro ponto importante quando a gente fala de gerenciamento de identidade é a centralização.
todo o gerenciamento de identidade, por exemplo, a utilização de um servidor Microsoft AD ou de um Google Workspace, por exemplo, onde você delega a um outro serviço todo o gerenciamento das identidades e você faz toda a autenticação e controle através desse serviço, facilita bastante e robustece bastante a segurança do teu gerenciamento de identidades. Quando a gente fala, então, de gerenciamento de identidade centralizada, eu quero mostrar para vocês aqui um exemplo de como isso pode ser feito. Aqui eu estou mostrando a conta da TrueStep e eu estou conectado como Gil César, como vocês podem ver aqui, e essa conta, ela é a conta que eu utilizo para e-mail, a conta que eu utilizo para gerenciamento de domínio e todas as outras coisas relacionadas ao serviço do Google Workspace. E o que é feito aqui? A gente implementou uma integração entre o Google Workspace e a autenticação da Amazon. Então eu tenho aqui como um ícone de aplicação dentro do Google Workspace o login do meu console da AWS. Então quando eu clico aqui, automaticamente eu já estou conectado, ele vai fazer a autenticação e vai liberar para mim o acesso às minhas contas da AWS, que estão aqui. Por exemplo, eu tenho 2 contas e aqui a minha Master Account, onde eu consigo fazer todo o gerenciamento. Então, quando eu clico aqui, eu entro no console da AWS e quando esse console carregar, eu quero mostrar 2 serviços em particular para vocês. O primeiro deles é o AWS Organizations, que é esse camaradinho aqui. Com ele, a gente consegue fazer o gerenciamento de várias contas AWS penduradas dentro de uma conta centralizada. Então, eu consigo mapear a minha estrutura organizacional em contas e hierarquias de contas. E eu consigo também fazer o controle de quais serviços estão habilitados em cada uma dessas contas. Eu consigo definir políticas de segurança para cada uma dessas contas, de backup, de tagueamento. Isso aqui vai ser importante depois na hora de fazer gerenciamento de segurança, na hora de fazer gerenciamento financeiro, por exemplo. E depois, o outro serviço que eu queria comentar com vocês é o AWS Identity Center. É nele que a gente vai fazer todo o gerenciamento centralizado das contas mesmo de identidade. Então aqui, a primeira coisa que a gente vai fazer é criar usuários. Então aqui eu tenho os usuários da empresa que estão habilitados, os grupos em que eles estão representados, e aqui eu consigo fazer o provisionamento de novos usuários, a autenticação como vai ser feita. Então aqui ele está com um provedor de identidade externo conectado e nesse provedor de identidade é onde ele vai fazer a autenticação contra o serviço do Google Workspace, por exemplo. Não precisa ser só o Google Workspace, pode ser um Microsoft Active Directory ou pode ser um serviço da própria Amazon. Isso vai variar de acordo com o que você já tem e com aquilo que você já utiliza. Por que eu mencionei esses 2 serviços para vocês? Porque com ele a gente consegue resolver um problema que é muito comum quando se implanta um serviço na AWS, que é a superlotação da conta da AWS. Às vezes por desconhecimento ou por falta de tempo, a empresa cria apenas uma conta da AWS e começa a colocar todos os elementos que ela precisa dessa conta dentro de uma única conta. Então ela vai criar, por exemplo, os bancos de dados, toda a parte de analítica de dados, vai criar os usuários de consulta de dados, vai criar os programadores, vai ter todo o time de segurança, todo o time de desenvolvimento de aplicações. Tudo isso vai ficar dentro da própria conta. Isso é um antipadrão. Por quê? Porque a responsabilidade, fica difícil você separar a responsabilidade desse jeito. A recomendação da AWS é você utilizar a separação de contas por função. Então você utiliza uma conta AWS para cada função do teu negócio. Então, por exemplo, você vai criar uma conta onde você vai fazer o gerenciamento de dados, seja criação de bancos de dados, seja criação do teu data lake.
Você vai ter uma outra conta em que o pessoal de administração e segurança vai ter acesso. Você vai ter uma terceira conta onde o teu time de DevOps vai trabalhar. E você vai ter, por exemplo, uma conta para cada aplicação da tua empresa. E com isso você consegue separar de uma forma muito mais fácil o que cada um pode fazer e o impacto que uma quebra de segurança pode ter num ambiente de AWS. Quando a gente fala sobre implantar rastreabilidade nas contas da AWS, existem uma série de serviços que facilitam como você vai implementar essa rastreabilidade. Por exemplo, você tem o AWS Security Hub, onde você consegue visualizar alertas de segurança e automatizar verificações de conformidade. Você tem o Amazon GuardDuty, que faz a detecção inteligente de ameaças e o monitoramento contínuo para proteção de contas e cargas de trabalho. Você tem o Amazon Inspector, onde você consegue fazer avaliações automatizadas de segurança dos aplicativos que você implantou, com vistas em melhorar a conformidade e a segurança. Você tem o Amazon CloudWatch, onde você tem uma visualização centralizada de métricas, de logs e de dashboards, e você consegue fazer o controle e a geração de alertas a partir disso. Você tem o AWS Config, onde você consegue registrar e avaliar todas as configurações que você implanta nas suas aplicações, nos teus recursos da AWS, e você consegue fazer uma auditoria de conformidade, rastreamento de mudanças e análise de segurança. Você tem o Amazon CloudTrail, que é um serviço que permite você rastrear todas as atividades dos usuários e todas as chamadas que foram feitas na API da AWS. E você consegue implementar governança, conformidade e auditoria de riscos operacionais utilizando o CloudTrail. Você tem ainda o VPC Flow Logs, onde você consegue registrar toda a comunicação IP que ocorre dentro das suas redes na AWS. Você tem uma série de outros serviços também, eu mencionei aqui apenas alguns que vão te facilitar a implementar a rastreabilidade dentro da tua conta. Outro princípio de segurança básico é aplicar a segurança em todas as camadas. Primeiro você cria várias camadas de rede, então, por exemplo, a tua borda de rede, as tuas VPCs e subnets, o teu balanceamento de carga, as tuas instâncias, os teus serviços. Tudo isso você separa em várias camadas e você começa a controlar o tráfego entre todas essas camadas. Então você pega os servidores ou os serviços que estão na tua borda de rede, restringe o acesso deles somente às VPCs que cada um deles necessita. Dentro dessas VPCs, você vai fazer o balanceamento de carga e vai restringir o acesso também. Então, em todas essas camadas, você implementa o controle de tráfego e vai implementar vários controles de segurança, de inspeção e de proteção em cada uma delas. O outro princípio que a Amazon sugere é você automatizar as práticas de segurança. O antipadrão aqui é você fazer auditoria técnica manual. Ou seja, como você se audita? Se é através de auditoria técnica manual, isso não é muito dimensionável. Normalmente o processo ele tende a ser mais inconsistente. E normalmente essa auditoria ela é reativa, ou seja, você percebeu algum problema e você vai lá e faz uma auditoria de toda a tua aplicação ou de todo o teu ambiente. Isso não é uma prática recomendada. A prática recomendada aqui é você ter auditoria automatizada e contínua. Por exemplo, quando você implementa DevSecOps, você consegue implementar controles proativos que você vai reforçar por código. Você consegue a auditoria contínua baseada em evidências. O que significa isso? Significa que você vai implementar templates que você consegue mostrar através de evidências que a segurança está sendo respeitada. Você está seguindo todas as políticas de segurança que estão implementadas. E se você precisar, você consegue reaplicar esses templates para voltar a implementar a segurança de acordo com o que tinha sido definido nos templates. Além disso, você consegue implementar controles de detecção contínuos. Então, você consegue, por exemplo, utilizar os alarmes e logs de CloudWatch. Você consegue utilizar o Amazon Inspector para EC2, o Amazon Macie para EC3, o AWS Trusted Advisor e regras do AWS Config. Quer dizer, isso são apenas alguns dos serviços. Você tem também o GuardDuty e vários outros serviços que você consegue, de maneira automatizada e contínua, detectar desvios em relação aos padrões de segurança que você estabeleceu.
próximo princípio de segurança é a proteção dos dados em trânsito e em repouso. Então, a primeira coisa que você tem que se preocupar é em classificar os seus dados conforme o nível de sensibilidade. Depois, você vai implementar tokenização, criptografia e controle de acesso conforme apropriado. Por exemplo, o AWS Macier, você consegue descobrir dados sigilosos em escala. É um serviço que você consegue, de acordo com padrões pré-definidos, e utiliza um pouco de inteligência artificial para identificar dados dentro de buckets S3 que podem representar um vazamento de segurança para você. Você pode utilizar o KMS, que é um serviço de gerenciamento de chaves criptográficas. Esse serviço você consegue definir a utilização de chaves de criptografia para determinados serviços e você consegue controlar o acesso a essas chaves somente para determinados perfis de acesso. Então, só realmente quem precisa descriptografar essa informação vai conseguir o acesso a essa informação. Você tem ainda o Cloud HSM, que é um gerenciamento de chaves criptográficas do tipo FIPS 140 nível 3, quer dizer, FIPS 142 de nível 3, com hardware na nuvem, ou seja, quando você precisa de um gerenciamento de chaves criptográficas de um nível mais elevado, você também consegue utilizar serviços da AWS. Você tem ainda o Amazon Certificate Manager, ou também conhecido como AWS ACM, onde você consegue fazer gerenciamento de certificados públicos e privados para utilizar dentro da tua nuvem. Você ainda tem o Secrets Manager, onde você consegue fazer o gerenciamento de segredos. Então, por exemplo, senhas de bancos de dados, senhas de aplicativos, chaves de identificação, tokens de segurança que você queira armazenar, que você precisa, por exemplo, para acessar outros serviços, outras apps dentro da tua infraestrutura, você consegue armazenar dentro do Secrets Manager. E ele faz o gerenciamento disso para você. No caso específico de banco de dados, você consegue fazer, inclusive, o rotacionamento dessas chaves de forma automatizada. Então, a tua aplicação, ao consultar os segredos dentro do Secret Manager, ela vai estar sempre olhando para a última senha do teu banco de dados, por exemplo. Então, você pode trocar essa senha de forma automatizada que a tua aplicação não vai nem sequer se dar conta disso. O penúltimo princípio de segurança é você manter as pessoas afastadas dos dados. O que significa? Significa que você vai tentar reduzir a necessidade de acesso direto ou de processamento manual dos dados. Então, toda vez que você tiver a necessidade de um acesso direto, avalia, por exemplo, a utilização de uma função lambda para disparar esse acesso aos dados e você gera o resultado que você quer com esses dados diretamente para o teu usuário. Então, se é um relatório, gera o relatório para ele. Se é uma planilha, gera a planilha para ele. Não deixa o teu usuário acessar diretamente os dados que você tem. Isso vai diminuir os erros humanos, vai evitar modificação indesejada e vai evitar vazamentos de dados confidenciais dentro da tua aplicação. E o último princípio de segurança é você se preparar para eventos de segurança. Ou seja, não é no momento em que ocorrer um evento de segurança que você vai tentar atuar. Você vai se preparar e vai imaginar cenários de quebra de segurança e você já vai ter políticas pré-determinadas para atuar nesses casos. Então, você vai trabalhar com processos para gerenciar e para investigar incidentes de segurança. Você vai tentar executar simulações de incidentes e vai apostar. A ideia é que você também execute simulações de incidentes e aposte na automatização para aumentar a velocidade da identificação, da resposta e da recuperação de incidentes de segurança. Você pode conter o evento e retornar para um estado válido com o apoio de várias ferramentas da própria AWS. Tem, por exemplo, o Amazon Detective, onde você consegue analisar e visualizar dados de segurança para chegar rapidamente à causa raiz de possíveis problemas de segurança. Você pode usar o Cloud Endure Disaster Recovery para fazer a recuperação de desastres de forma rápida, automatizada e econômica. Você pode utilizar regras do AWS Config, que vai monitorar o teu ambiente, vai conseguir isolar recursos, vai conseguir enriquecer eventos com dados adicionais, ou então restaurar configurações para um estado válido conhecido. E você pode utilizar também as funções Lambda, um serviço de computação sem provisionamento do servidor, para você automatizar a resposta
a eventos de segurança. Então você já vai deixar programado, por exemplo, quando um exemplo besta, se você percebe que uma conta que não deveria entrar no console da AWS entrou, você pode automaticamente, com a função Lambda, desabilitar essa conta e você automaticamente limita o dano que esse vazamento de segurança pode acontecer. E como essa, você pode ter várias outras ações já pré-determinadas que vão ser gatilhadas de forma automática na tua infraestrutura. E aí, gostou do assunto? Faz sentido para sua realidade? Quais dessas estratégias podem ajudar você? Se você gostou do vídeo, ajude a que ele chegue a outras pessoas e empresas. Curta e deixe seu comentário. Quer conversar sobre segurança na nuvem? Tem um projeto para avaliar a segurança? Deixe a sua mensagem. Eu terei o maior prazer em trocar ideias com você sobre segurança. E até o próximo vídeo.